O perigo não é falhar, é você ser bem-sucedido naquilo que não importa. Imagina o seguinte cenário: você acorda em um Airbnb que você chegou no dia anterior, faz seus exercícios, toma o seu café, depois você sai para uma caminhada, volta, trabalha um pouco, né, desenvolvendo algum software, vai almoçar, trabalha mais um pouco, desenvolve, estuda um pouco, aprende uma coisa nova e depois você vai explorar essa nova cidade que você acabou de chegar. Esse é um estilo de vida que se chama ser programador nômade, né? Eu vivi como programador nômade por muitos anos e ainda vivo. Nesse vídeo eu vou te mostrar como você também pode viver esse lifestyle ou um pouco dele se você quiser. Então a gente vai falar o que é ser programador nômade, quanto custa ser um programador nômade, como morar na estrada, como continuar se desenvolvendo na carreira, mesmo sendo um programador nômade, tá? E no final do vídeo eu vou te dar um checklist para você ver quantos passos você já andou nessa escada até ser um programador nômade e quais passos faltam para você chegar lá. Ser um programador nômade pode parecer algo complexo, mas é algo bem simples. Significa que você trabalha online, né, com programação sem ter um endereço fixo. Ou seja, você pode estar um dia programando de uma cabana em Gramado, e outro dia num bangalô, sei lá, na Tailândia, ou num café em Paris, em qualquer lugar do mundo que você deseja estar, trabalhando com programação. Eu sei que também parece difícil, mas não é nada tão difícil assim. Muitas empresas hoje já aceitam trabalho remoto, home office, sem te pedir um endereço fixo. Então você pode trabalhar de qualquer lugar do mundo. Também você pode trabalhar como freelancer ou empreender na programação. Eu já passei pelas três fases. Para você que também pensa que é muito caro, pode ser tão barato ou tão caro quanto viver numa cidade grande como São Paulo ou Rio de Janeiro. Então não é nada absurdo, tá bom? Trabalhar remotamente com programação, ser um programador nômade, é a forma que eu encontrei, né, de equilibrar ser uma pessoa produtiva, alguém que cria coisas, gera riqueza para o mundo e também aproveitar a vida. Então você vai estar num lugar que você pode simplesmente à tarde ir aproveitar aquele lugar, turistar ali um pouquinho. Caso você ainda não me conheça, eu sou o Léo Scores da Ambit Code, eu sou programador há mais de 12 anos e eu também sou nômade digital, né, programador nômade há quase 8 anos já, junto com a minha esposa, a Flávia, né? A gente decidiu ser nômade juntos e isso veio de um processo, né? Você já teve aquela sensação de que você está preso na mesma rotina, fazendo a mesma coisa? Eu sentia isso, principalmente quando eu tinha que pegar 2 horas para ir para o trabalho e 2 horas para voltar, né? Eu morava em São Paulo. Isso me deixava desesperado. Tem uma frase que é mais ou menos assim, que ilustra isso, que é: o perigo não é falhar, é você ser bem-sucedido naquilo que não importa. Eu estava sendo bem-sucedido naquilo que não importava para mim, né? Eu queria mais da vida, eu queria conhecer mais, fazer mais coisas. E de repente eu estava ali navegando na internet e eu vi um casal, né, chamava Day Trippers, que eles estavam viajando o mundo de carro, né, com Jeep Land Rover, né, uma Defender, e eles estavam viajando o mundo todo dirigindo aquele carro. E aquilo explodiu a minha mente. Eu falei: meu Deus, é possível viver na estrada? Como assim é possível viajar o tempo todo, né? E aí eu e a Flávia, a gente começou a devorar todos os tipos de conteúdo sobre viver na estrada, né? A gente encontrou o Tim Ferriss no livro Trabalhe 4 horas por semana, que ele fala sobre isso, sobre como monetizar na estrada, viver na estrada, né? E aí eu decidi então usar as minhas habilidades, que era ser programador, para tentar ser freelancer. E ninguém quase falava sobre isso na época. Trabalho remoto era uma coisa dos sonhos, né? Ninguém falava sobre fixo remoto. Então eu fui tentando ali, a Flávia me ajudou a gerenciar todas as propostas que eu fazia de freela, como eu organizava, e de repente eu comecei a ganhar uma grana bem legal com freela, equivalente ao que eu ganhava no trabalho fixo, né? Eu mantive os dois por um tempo. E aí nessa empresa que eu tava, cortaram todo mundo. E como cortaram todo mundo, eu ganhei uma rescisão também. Aí com a grana dessa rescisão e com os freelas que já estavam pagando o que eu ganhava na empresa, eu decidi então que era hora de dar start nessa experiência. Então a gente vendeu tudo que a gente tinha no nosso apartamento, era um apartamento alugado, a gente vendeu todos os móveis, todas as coisas que a gente tinha e a gente deu start na viagem. Claro que tem uns truquezinhos que eu vou contar um pouco mais para frente, né, sobre como se preparar para isso, mas literalmente a gente vendeu tudo, foi para a estrada, começamos, na primeira viagem foi de São Paulo ao Uruguai de carro, a gente foi parando, demorou 3 meses, a gente foi parando no meio do caminho e tal. E depois de lá a gente partiu para a Europa, passamos por mais de 12 países só na Europa. A gente se divertiu bastante nessa primeira e segunda trip. E aí depois, quando a gente voltou, a gente começou a ir para outras fases aí do jogo, como criação do próprio Ambit Code, que é a nossa escola online de programação, de
tecnologia, né? Então foi uma outra fase aí que a gente está vivendo para criar, né? Criamos a nossa liberdade, já estamos aí há 8 anos, mas naquela época foi um próximo degrau que a gente colocou ali para ser ainda mais livre, tá? Vamos falar sobre 3 formas de ganhar dinheiro com programação enquanto você é nômade. A primeira é um trabalho fixo, né? Você ser CLT ou CPJ, né? Ter o seu trabalho ali fixo para uma única empresa, tá? Então, essa é a forma mais comum. Se a gente fosse classificar, ela tem uma liberdade baixa, ela tem uma segurança alta e uma remuneração média. Se a gente for falar da segunda, seria trabalhar como programador freelancer, né? Eu fiz isso também, como eu falei antes, e foi muito bom para mim. Então, trabalhar como freelancer, você vai pegar vários projetos, ter vários clientes, você vai precisar aprender a se posicionar, captar clientes, entregar projetos, cronograma, precificar. São coisas que você precisa aprender, mas ela tem alguns elementos interessantes, né? A liberdade é média, não é 100%, é média. Ela tem uma segurança muito baixa e ela também tem uma remuneração média. Mas é bem legal porque você vai aprender muito. Imagina que um programador fique em um único projeto por meses. Um freelancer, ele passa por muitos projetos, ele aprende, ele evolui, né? Então, para mim, foi muito bom ser freela. E a terceira forma é empreender com programação. Seja você criar um SaaS, né, um Software as a Service, ou seja, um site que vai trazer remuneração para você online, né, um app, por exemplo, ou você vender templates, né, no TempForest da vida, ou você simplesmente dar aulas de programação, né, criar cursos de programação e coisas assim. Então, são muitos caminhos que você pode usar para empreender na programação. Empreender na programação tem uma liberdade nível 3, né, a maior das liberdades possíveis. Tem uma segurança 2, ela não é tão insegura quanto ser freela. Depois de um tempo, tá? Ela começa insegura e vai ficando cada vez mais segura. E ela tem uma remuneração duvidosa, né? Porque você pode ganhar muito pouco empreendendo ou ganhar milhões, literalmente. Então, empreendendo na programação é algo que não acontece do dia para a noite. Mas eu acredito que todo mundo deveria criar um projeto, criar alguma coisa a longo prazo, mesmo que seja um projeto paralelo a um trabalho fixo ou aos freelas, tá? Empreender vai evoluir a sua mente, vai te fazer ver as coisas mais claras, vai melhorar o seu networking e quem sabe vai até te trazer muitos recursos e uma liberdade inimaginável, tá? Então são as 3 formas: trabalho fixo, trabalho como freelancer e empreender na programação. São 3 caminhos aí que você pode escolher, ou você pode fazer uma combinação entre eles para ser um programador nômade. Eu comecei com trabalho fixo, depois eu fui para freelas e depois eu empreendi na programação. Muita gente me pergunta, Léo, o que eu preciso, né? Qual é o setup que eu preciso para viver como programador nômade? Eu vou falar do meu setup, tá? Ser programador nômade não é ter aquele setup cheio de coisa RGB, porque isso não cabe na mala. Muitas vezes, como eu que já fiz mochilão na Europa, vai num mochilão o seu equipamento, então não pode ser muita coisa, tá? Você precisa de um bom computador como esse que eu tenho aqui, né? Não precisa ser o melhor computador do mundo. Se você puder investir um pouco a mais, eu gosto muito do MacBook Air, por ser muito leve e ter uma bateria de 14 horas, infinita a bateria dele. Então, se você está trabalhando de qualquer café, é muito bom. Mas se você não puder investir, não precisa. Eu não comecei com o MacBook Air, comecei com um computador pesado até tive um caso engraçado que um dia eu tava, não foi tão engraçado na época, um dia eu tava no Uruguai, né, num hotel, eu deixei ele do lado da cama que eu fiquei programando na cama no dia anterior. Eu acordei e pisei na tela do notebook, quebrou meu notebook, enfim, tristeza. Mas, então você não precisa começar. Mas se você puder investir no MacBook e tudo mais, vale a pena, é o que eu mais indico entre todos, né? Então eu prefiro um computador leve, afinal de contas a programação não é super pesado, né? Depois disso você vai precisar de um fone de ouvido. Eu descobri recentemente esse fone aqui da Lenovo, ó, Think Plus. Eu acho que é LP75. Ele é muito bom, você coloca ele no ouvido aqui, dá para você fazer exercício. A bateria dele dura muito, a caixinha tem uma bateria muito boa. Um mouse sem fio ajuda bastante. Um teclado, talvez, se você quiser, não é obrigatório. Eu, quando estou aqui na minha base, no interior de São Paulo, eu tenho uma tela grande. Mas geralmente eu uso só o notebook mesmo, tá? Eu gosto bastante de trabalhar só com o notebook, com a tela dele. Um bom celular, né? Um bom smartphone, grande parte do trabalho hoje é você usar o smartphone, é conversar com as pessoas, pesquisar coisas, conversar com o ChatGPT e coisas assim. Então ter um bom telefone é importante também, tá? Praticamente essas são as coisas mais importantes que você vai precisar no seu setup como programador nômade para caber, é claro, na sua mochila. Onde eu vou morar na estrada? Bom, eu já usei alguns serviços diferentes, mas o meu predileto é o Airbnb, tá? O Airbnb você consegue alugar casas, apartamentos,
Até mesmo, sei lá, um veleiro para você dormir. Existe isso também no Airbnb, tá? Mas geralmente você vai alugar uma casa, um chalé, alguma coisa assim. E você pode alugar por semana, por dia, por mês, tá? Eu vou te dar algumas dicas agora, né, que eu fui aprendendo com o tempo com o Airbnb, né? E anos morando no Airbnb. Primeiro, estadias a longo prazo são muito mais baratas, até 30% mais baratas. Então, não pegue semana por semana, pegue pelo menos um mês de preferência, tá? Então, pega um mês, pega com antecedência, manda mensagem para o proprietário antes de agendar, contando ali que você está começando a sua jornada como programador nômade, se ele não poderia te dar um pequeno desconto ali. A gente conseguiu muitos descontos no começo, quando a gente precisava, no Airbnb, simplesmente mandando mensagem para o proprietário, porque muitas vezes não vai alugar naquele dia, ele prefere alugar com desconto do que não alugar. Então, mandar mensagem direto é um truque legal. Leia com muita atenção os comentários das pessoas que ficaram no lugar para ver se o lugar é realmente bom, veja a avaliação, tá? Igual você faz com seus produtos online, seu setup, faça também com o Airbnb. Dificilmente você vai gostar de ficar em um Airbnb que as pessoas estão dizendo que é ruim. Pergunte para o proprietário na sua mensagem se o Wi-Fi é bom. Você fala que você trabalha com computador, que você precisa de internet pesada, para você ver se aquele lugar vai ter a estrutura que você precisa. Seja flexível com as datas. Evite feriados, por exemplo. Evite começar num feriado ou terminar num feriado. Nos feriados é bom você tomar um pouco mais de cuidado aí, tá? Ou pegar uma estadia mais longa, que o feriado tá ali no meio, mais ou menos. Então, toma cuidado com essas datas especiais e tenta ter bastante antecedência, flexibilidade e até flexibilidade de lugar. Às vezes você quer ir para Floripa agora, mas Floripa não tá legal, tá tendo um evento, alguma coisa muito grande. Que nem eu fui para Curitiba essa semana agora, anteontem, e tava tendo um evento lá, então tava bem ruim os Airbnbs, bem pior do que é o normal. Então você pode simplesmente mudar de lugar para uma outra cidade, algum outro lugar que você queria ir também, e depois ir para esse outro lugar que você tinha pensado inicialmente. Então tenha flexibilidade de lugar, flexibilidade de datas. Afinal de contas, você não é um turista, você é um morador da estrada. E um morador da estrada tem que pensar de forma inteligente aí e se organizando. Tem Airbnb a R$2.000 por mês, tem Airbnb até mais barato. Se você não quiser a casa toda, o apartamento todo, quiser só um quarto, geralmente você vai conseguir a 1.000 e pouco em várias cidades bem legais como Floripa, Curitiba, Maceió. Então, literalmente, você consegue bons preços se você pegar com antecedência. E preços que seria o seu aluguel. Porque pensa bem, se você aluga por um mês a R$2.000 um apartamento no Airbnb, você não tem conta para pagar, você não tem que pagar internet, luz, água, você simplesmente já está tudo embutido ali, você não tem que dar manutenção, você não precisa comprar móveis, né? Quanto custa ter um apartamento em relação a alugar dessa forma, né? Alugar no Airbnb às vezes vale mais a pena do que você ter o seu apartamento. Então, use a sua inteligência ali, navegue pelo Airbnb, brinque um pouquinho, tá? Eu também mostrei aqui na tela Mendoza, por exemplo, outros países, outras cidades em outros países são bem baratas também, como na Argentina, ou se você quiser uma viagem mais louca ainda, Tailândia, para Bali, lugares assim que são bem baratos. Quanto custa morar na estrada? Bom, como a gente está vendo o Airbnb, por R$2.000, R$2.500, eu vou pôr uma média de R$2.800, você consegue um apartamento por mês, tá? Se a gente for falar de transporte, isso depende muito. Por exemplo, eu sou uma pessoa que gosta muito de andar. Eu adoro verdadeiramente andar. Então você pode não gastar tanto, ou você pode usar muito Uber, ou você pode viajar de carro, né? Isso depende bastante, tá? Então vou colocar aí uns R$400 em média se você não for se transportar tanto. Já de contas fixas, você vai ter ali Netflix ou ChatGPT, que é uma conta quase obrigatória hoje em dia de se ter, né? Sei lá, R$100, cento e poucos reais por mês. E também alimentação, isso vai muito de cada pessoa. Eu, por exemplo, tenho uma alimentação totalmente baseada em vegetais, assim, eu não como nada animal. Então, quando eu saio em restaurantes, geralmente é mais caro para mim. Quando eu cozinho em casa, é mais barato para mim. Tem um equilíbrio, assim, entre as coisas, né? Então, isso depende bastante, cada pessoa tem seu padrão alimentar. Mas eu vou colocar ali R$1.000 e poucos reais. E sempre eu calculo em dois, geralmente, as coisas, porque eu vivo com a Flávia. Então, quando eu pego o Airbnb, não é para uma pessoa só, são duas, é R$2.800, mas são duas pessoas. Hoje em dia eu gasto muito mais Airbnb, né? Só para deixar claro, mas é possível, eu comecei gastando R$2.000, R$2.800 e coisas assim. Então tudo tem um começo, né? Então, literalmente você pode somar essas coisas e ver mais ou menos o seu custo total. Coloca mais ou menos quanto você já gasta na sua casa com alimentação, quais são suas contas fixas, tirando as contas vinculadas à casa que você não vai mais precisar ter. E também dá uma olhada nos Airbnbs, aqueles que você gosta, aqueles que estão com um custo-benefício interessante para você.
e aí você calcula, tá? Basicamente, não é algo muito mais caro que morar em São Paulo. Eu acredito que, em média, uns R$ 4.000 para 2 pessoas seja possível. Eu sei que muita gente acha isso muito, muita gente acha isso muito pouco, mas isso depende bastante. Um programador está ali no seu começo, vai ganhar algo parecido com isso, se estiver ali pleno, então vai ganhar muito mais. Ainda mais se você tiver em 2 pessoas, as 2 pessoas contribuírem, vai ficar bem tranquilo ali para manter esse estilo de vida e começar a aumentar os custos, se você quiser, se for interessante para você, e aumentando o seu padrão de vida, tá? Não é nada muito mais caro do que morar em São Paulo, não é barato, né, morar em São Paulo. E, é claro, você vai ter a vantagem de ter como quintal Florianópolis, Maceió, sei lá, Brasília, Mendoza, Bali, Itália. Então você vai ter no seu quintal ali lugares maravilhosos para você explorar, simplesmente andar, tomar um gelato na rua, se divertir. Então é um preço que tem a ver com o preço das viagens também, né? Então literalmente não é tão caro para viver um estilo de vida tão interessante. Um programador iniciante conseguiria viver esse lifestyle, né? Quanto precisa saber de programação para viver esse lifestyle? Bom, essa é uma pergunta que parece fazer sentido e ela faz sentido, né, de certa forma. Mas não é bem esse o ponto. O ponto principal é, você está gerando renda suficiente para manter o estilo de vida? Então, independe do seu estilo. Tem júniors que ganham R$ 2.000, tem júniors que ganham R$ 4.500. Então, é bem diferente. Tem júniors que vão ganhar até mais que isso. Tem júniors que vão ganhar menos. Então, depende bastante, é mais a ver com a sua capacidade de gerar renda naquele momento. Se você for em 2 pessoas que geram renda, melhor ainda. Então, tem a ver mais com a renda, tá? Mas nesse lifestyle, se você continuar se aprimorando e evoluindo, né, logo logo você começa a ter uma renda maior, ficar cada vez mais tranquilo em relação a isso. E uma dica extra, não sai viajando se você não tiver uma reserva de emergência. No meu caso, quando eu comecei, eu tinha 3 meses do meu custo de vida guardado no banco, né? Não era tanto na época, então foi bem tranquilo. Eu guardei ali, se eu não me engano, eram R$ 12.000, que eu gastava 4 mil por mês. A inflação também era um pouco diferente, né? Mas, então eu tinha essa segurança de pelo menos 3 meses, se tudo der errado, eu posso voltar para casa, eu posso refazer a minha vida num lugar fixo, né? Eu não preciso dar all-in nisso. Então, antes de você ir viver esse lifestyle, cria essa camada de proteção que são pelo menos 3 meses do seu custo de vida, né? Faz um freela extra, faz alguma coisa extra, vai acumulando uma graninha, que aí você vai com uma tranquilidade bem maior. Vamos falar também sobre o equilíbrio, né, entre trabalhar e aproveitar o lugar. Porque você vai chegar, vai ficar pirado, né? Você fala, meu Deus, eu nunca vim nessa cidade e tudo mais, eu quero fazer tudo, será que eu vou conseguir trabalhar, né? Então, é muito bom você desenvolver uma rotina de trabalho. Eu gosto de trabalhar mais pela manhã, embora eu estou gravando esse vídeo agora à tarde, deveria ter gravado ele de manhã. Mas eu gosto mais de trabalhar de manhã. Então, se você trabalhar muito bem, muito focado de manhã, ou de madrugada, se for o seu caso, etc., você pode tirar a tarde para explorar bem aquela cidade, aproveitar. Então, a rotina é o segredo para você equilibrar as coisas. Ter a sua rotina que você vai trabalhar, vai esquecer que você está numa nova cidade, e ter aquele momento que você vai viver só aquela nova cidade, esquecer que você trabalha. Então, ter uma rotina vai te ajudar a equilibrar a sua vida pessoal com a sua vida como nômade, tá? Vamos a algumas perguntas e respostas, né, que sempre mandam para mim. Léo, e se o Wi-Fi do lugar cair, o Wi-Fi for ruim? Eu recomendo que você tenha um plano de internet, né? Existem alguns planos que custam R$ 100 e poucos, que vem mais de 100 GB de internet que você pode rotear do seu celular para o seu computador. Eu fazia muito isso, tá? Então é tranquilo. E também, na pior das hipóteses, você vai trabalhar de um café. Eu adoro trabalhar de cafés. Você vai lá, pede um expressinho, fica ali trabalhando, né? É bem tranquilo. Outra coisa também é... E se der tudo errado? Pode ser que dê muita coisa errada, é improvável que dê errado, mas é possível. Então o que você faz? Você tem sua reserva de emergência e qualquer coisa, você volta para casa e recomeça a sua vida com uma boa história para contar para os seus amigos, né? Falando sobre quando você quis ser um programador nômade e talvez não gostou daquele estilo de vida. Eu amo esse estilo de vida, mas pode ser que você não goste. Então, você pode sempre voltar atrás, tá? E voltando àquela pergunta da senioridade, né? Eu vejo que muito mais programadores nômades que eu conheço estão ali na média do pleno. Não são nem sênior ainda, nem júnior, né? Essa é a média dos que eu conheço. Mas eu já vi muitos programadores iniciantes, programadores júnior. Então não se preocupa, tem espaço para todo mundo, desde que você garanta ali a sua renda, a sua reserva de emergência e você dê start nesse lifestyle. Eu também preparei um checklist para você
mostrando o passo a passo para você se tornar um programador nômade, tá? Ele é gratuito, é só você clicar no link que está aí embaixo, beleza? Aí você vai ver lá quantos passos você já deu e quantos passos faltam para você ser um programador nômade, beleza? E o que eu vou pedir para você só é que você convide um amigo para ver esse vídeo, para abrir a mente dele, um amigo, uma amiga, para abrir a mente dessa pessoa sobre essa possibilidade. Pode ser algo que ele vai executar, pode ser que não, mas é sempre bom expandir os nossos horizontes, ver que o mundo é um pouco maior do que a gente imagina, né? Concluindo então, ser programador nômade, começando do zero, é totalmente possível. Eu fiz isso e eu acredito que se você quiser de verdade, você também consiga viver esse lifestyle, beleza? Se você ainda está se formando a sua base técnica para evoluir e conseguir ganhar mais grana como programador, a gente aqui na Ambit Code tem a formação Full Stack JavaScript, que tem o melhor custo-benefício de longe do mercado, te ensina a programação do zero de forma prática, do zero ao profissional. Tem também a nossa formação de Python, que é focado ali em automação, web também com Python, né? Então é tudo bem completo. E também tem o Pro, que dá acesso a todos os nossos cursos, todas as nossas formações e outros cursos complementares que a gente tem. E se você está vendo esse vídeo antes de 25 de dezembro de 2023, nesse momento a gente está com um presente especial. A gente vai liberar o nosso livro chamado Programador Nômade, que eu escrevi, que eu dou muito mais detalhes sobre como viver como programador nômade para quem se inscrever nessas formações. Também estamos liberando aí a nossa especialização chamada Habilidades, que lá são temas específicos assim complementares, como Tailwind, Angular, Vue.js, testes automatizados e tudo mais, beleza? Então, se você quer se aprofundar mais na programação, aproveita essa promoção que a gente está no momento, ou se você está vendo isso futuramente, o custo-benefício é maravilhoso. Espero que esse vídeo tenha te inspirado, como quando eu vi aquele blog lá no começo me inspirou a ser um programador nômade. Espero que você, caso queira, aproveite bem esse estilo de vida que é realmente transformador. Eu vejo você em outros vídeos aqui na Ambit Code.